Testando o som. Bem-vindo, Érica, tradutora surda. E agora vai ser um bate-papo bem informal, fica à vontade. Queria aproveitar esse momento de 5 minutinhos e esperar o pessoal entrar para que a gente possa começar a nossa live. A paz do Senhor, amém. Estamos, a Grace entrou, Amanda. Todos estão me vendo? Agora é um momento bem informal, não é nada muito sério, então é um momento descontraído. Os nossos amigos estão chegando, nós queremos que você fique à vontade, Érica. É a primeira vez que eu estou com vocês, então o Diego está aqui me traduzindo você. Então está assistindo você sinalizando para que a gente possa ter uma live acessível para os ouvintes. Temos um intérprete aí. Que bom. Bem, agora eu estou conseguindo te enxergar melhor, você está aí. Estamos aqui entre surdos e ouvintes, no momento de troca. Então nós podemos começar, vamos esperar mais um tempinho. Então, alguns amigos já estão entrando. Pode ser, eu posso me apresentar, falar do meu sinal. Então nós duas aqui somos usuárias da língua de sinais. Então eu queria agradecer. Primeiro, seja bem-vindo, Érica. Eu quero agradecer pelo Ministério, mais uma vez, pelo convite. Eu agradeço a Deus por participar do DOT. Eu me chamo Érica, esse é meu sinal. Eu trabalho como tradutora surda no projeto DOT Brasil, também agora como validadora.
O Edson está aqui me ajudando, também é do DOT Brasil. Só um minuto, por favor. Ok. Melhorou o barulho, todos estão ouvindo. Melhorou. Momento de troca entre nós duas. Então, temos algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Então, vamos começar? Nós temos 1 hora e a gente sabe que o Instagram depois cai, depois todos estão convidados a retornar para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Lembra que às vezes a gente pode acontecer de cair e depois nós podemos retornar, pessoal. Érica, como você soube do projeto DOT Brasil? Como foi? Então, na verdade, eu não soube assim do projeto DOT Brasil. Não tínhamos muita informação. Nós sabemos que foi criado em 2017. O Diego, que é o intérprete que está fazendo minha voz, nos convidou para conhecer o projeto, junto com a Silmara. A Silmara era a única ouvinte aqui do estado de São Paulo que estava trabalhando, convidou alguns ouvintes, e entre eles estava o Diego, meu marido também, o Danilo, e eu não sabia, e aí a Silmara apresentou o projeto DOT Brasil, e nós falamos, poxa, nós não conhecíamos isso, sobre a tradução da Bíblia, e nós nos interessamos, ficamos muito felizes. Então nós precisávamos naquele momento de surdos, tradutores voluntários, e na verdade eu no primeiro momento não quis gravar, me expor, eu tinha vergonha. Então isso foi antes de 2018, né? Então eles tiveram um primeiro encontro em 2017, onde foram treinados pela Wycliffe, e se iniciou o projeto aqui no Brasil. Então, em julho de 2018, nós estávamos lá presente, foi quando nós nos conhecemos, né, Ellen? Nós nos conhecemos pessoalmente. Então, o que é DOT Brasil? As pessoas que estão aqui nos assistindo talvez não conheçam. Então, a sigla é em inglês, que é Deaf. O Another Translation, Deaf Honor Translation. Desculpa o meu inglês. E aí é uma adaptação, né, para a língua aqui do Brasil, português, significa tradução própria dos surdos, né, pelo surdo. Então, o meu marido, o Edson, soube desse encontro em Brasília, nós nos interessamos muito. Um amigo dele, intérprete, acabou conversando sobre o projeto e nos desafiando a estar junto e conhecendo o projeto. Naquele momento nós decidimos, né, ver esse desafio, e nossa vida mudou, nossa mente mudou, e muita coisa mudou depois que nós conhecemos esse projeto. E é verdade mesmo, nós nos conhecemos em julho de 2018,
Foi a primeira vez que nós nos vimos, né, Érica? Então, o tradutor surdo, ele precisa ser fluente em Libras, ele precisa ser bilíngue. Nos conte mais um pouco sobre isso. Sim, né, na verdade, como nós trabalhamos com o texto que é a nossa segunda língua, é muito importante que o surdo seja bilíngue, né, que conheça o português, né, que conheça, que saiba ler, né, para que nós possamos nos apropriar, ler e consumir o texto, para que a gente possa já começar a consumir na nossa língua materna, que é a Libras. Então é muito importante, sim, que o surdo seja bilíngue, que ele seja fluente em Libras, porque é muita responsabilidade, é isso mesmo. Bem, aqui no Brasil a lei, a gente sabe, né, sobre a língua portuguesa, nós sabemos que a primeira língua, né, nós temos uma lei que nos ampara, né, em relação à nossa língua, a Libras, e nós vivemos num país que nós não podemos, né, viver excluídos, né, nós precisamos sim ser bilíngues e caminhar e transitar entre essas duas línguas, é importante para nós. Então, na verdade, o DOT, quando a gente foi, não era algo porque daria um certificado ou desenvolveria uma tese ou algo do tipo, né? Na verdade, a gente foi lá e conhecemos o projeto. Nós sabemos, sim, que existem níveis, né? Então, a gente sabe que temos especialistas no nosso grupo que dominam grego, hebraico, são teólogos, que facilitam o nosso trabalho. Às vezes, nós estamos consumindo o texto. Então, às vezes a gente está ali, o que significa essa palavra? Então, nós temos esses profissionais que nos auxiliam, nos dando significado mais profundo, para que nós não venhamos a errar, né, nas nossas traduções, assim, escolher as escolhas tradutórias com certeza e segurança. Né, os surdos, eles podem participar, né, os surdos cristãos, mas precisam ser fluentes, né, e os tradutores, intérpretes também precisam ser tradutores e fluentes na língua de sinais também. É verdade, Ellen, o surdo tradutor, né, às vezes a gente, qual que é o papel do intérprete ouvinte como tradutor? É verdade, Érica, o DOT, ele propicia isso, né? O papel do tradutor, né? Quando nós estamos, eles estão ali, né? Pegando o texto fonte que está na língua portuguesa, né? Então, claro que os surdos são bilíngues, os surdos dominam as duas línguas, então, no primeiro momento nós estamos ali consumindo o texto na segunda língua, para que a gente possa compreender na nossa língua. Então, o tradutor, intérprete, ouvinte, ele está o tempo todo conosco, né? Conhece a língua fonte e está ali o tempo todo como o nosso apoio linguístico, né? Não nos dando a tradução, porque é muito importante ressaltar que nós surdos que construímos essa tradução com base nos estudos, com as palavras-chave, com o significado das palavras-chave. Então, nós temos um grupo de teólogos, né, formados que nos auxiliam. Então, nós temos já um primeiro projeto que foi o MAST, que se iniciou. Então, já tem toda essa bagagem do MAST que nos auxilia em termos teológicos. Nós sabemos que o que nós fazemos é uma responsabilidade muito grande. Então, como que funciona, Ellen? Porque, às vezes, a gente sabe que a Libras é uma língua, é a primeira língua. Então, como que o ouvinte, né, que domina a língua portuguesa pode, de fato, nos acompanhar no nosso trabalho? O ouvinte está ali lendo, né, em língua portuguesa e, de fato, quando ele passa para a nossa língua, nós nos apropriamos, temos os teólogos, os pastores. Então, às vezes, nós estamos ali lendo mas é um trabalho muito colaborativo, né? O tradutor, o ouvinte está junto com a gente o tempo todo, nos auxiliando, nos dando ferramenta para que a gente possa começar uma tradução. Nós não fazemos português sinalizados, nós realmente pensamos nas escolhas tradutórias. Eu acho que esse é o nosso papel como tradutores surdos, né, e usuários da língua. Então, não dá para separar os surdos, né, e os ouvintes, né? Nós realmente precisamos estar juntos, né?
caminhando juntos, é um trabalho colaborativo. É isso mesmo que você disse, Érica. Então, como que funciona quando nós lemos os versículos? Nós temos dificuldade em algumas palavras, né? É isso mesmo, Ellen. Às vezes, nós estamos ali numa leitura rápida, num diálogo rápido, então a gente está ali, por exemplo, Jesus está ali num diálogo e a gente começa a construir, fazer as nossas adaptações. Vemos que o texto é muito rico, então tem metáforas. Eu queria até compartilhar com vocês um texto que nós estávamos trabalhando do Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, e que diz assim, João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus, ele respondeu à mulher: qualquer que beber desta água novamente terá sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dou se tornará nele fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Você percebe como é forte, né, essa tradução, essa sinalização mesmo, né, desse trecho do Evangelho de João, né? Nós encontramos muitas metáforas no texto, como que nós, de fato, conseguimos transpor isso para a nossa língua materna, né, como surdos. Isso é um desafio para nós. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para evitar heresias na nossa tradução. Nós, de fato, estamos trabalhando com as escrituras sagradas, né? E nós precisamos sim, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não fazemos uma interpretação do texto bíblico, nós fazemos uma tradução. Então por isso que nós temos um grupo de teólogos, um grupo de gramáticos, linguistas, para que nos auxiliem de fato na nossa construção linguística, né? Então é a palavra de Deus que tem que aparecer, não nós, né? Nós de fato somos a ferramenta usada por Deus como surdos para que essa Bíblia alcance outros surdos. É isso mesmo. Então, o surdo tradutor, né, quando a gente está ali naquele momento, nós nos apropriamos do texto, né, nós entendemos de maneira clara. Claro que é difícil, às vezes nós lemos, não entendemos as questões metafóricas, mas nós sabemos que a nossa responsabilidade é grande de prezar a qualidade, então nós sabemos que não interpretamos, nós traduzimos, nós não podemos acrescentar nada ao texto bíblico, não podemos nos desesperar, né, e não podemos fazer uma tradução informal, nós estamos trabalhando com as escrituras, então é algo formal. Então, como que funcionaria em relação ao tempo também de trabalho, né? Eu acho que é isso mesmo, Ellen, acho que a consciência, acho que por isso que é importante que o nosso surdo seja fluente, né? Às vezes temos surdos que talvez demore porque não seja fluente. Quando o surdo chega nesse momento e ele é fluente, depende muito do texto, então demora 1 dia, 2 dias de trabalho debruçados em estudos profundos, sobre aquele trecho que nós estamos trabalhando para que a gente possa ser assertivo na nossa tradução. Legal, Érica. Então, os nossos tradutores, né? Então, estamos ali contando. Então, nós, né, trabalhamos muito com os espaços imagéticos, né, subrogando. Que trabalho lindo, Érica. Realmente é muito fenomenal. Então é verdade, Ellen, você sabe que não é fácil mesmo. Eu me lembro, Érica, sobre Filipenses, porque eu estava trabalhando esse texto numa oficina do DOT, e eu estava ali, o que significa, e ali parecia que eu não conseguia construir, que não tinha um começo, meio e fim, né, não conseguia adaptar, pensar nas traduções e pensar nos agrupamentos de versículos, né, nos chunks, naquelas perícopes de fato que a gente estava traduzindo. Então a gente estava debruçado ali na gramática, focando na gramática da Libras, porque a gente sabe que são línguas distintas, são diferentes, então nós precisamos nos apropriar para que a gente possa fazer uma tradução de maneira clara para os demais surdos, né? Então a gente vê no próprio Evangelho, né, a gente fala, como que a gente fala
derrubou a água, né, ou colocou a água, o que seria de fato essa água viva que jorra dentro de nós, né? É o próprio Espírito Santo de Deus, né, que habita em nós, que nos salvou. Então, aonde ele está no nosso espaço durante essa construção? Então é muito importante, sim, Ellen, estudar e prestar muita atenção durante o nosso trabalho. Érica, realmente, né, o tradutor, né, então, às vezes parece que é um pouco de nós surdos, né, então, por exemplo, vamos acrescentar aqui e vamos, não, a gente precisa entender que isso não é uma interpretação, é uma tradução, então é isso mesmo. É verdade, Ellen. Então, nós temos que ser fiéis ao texto bíblico, né? A gente está muito acostumado, de fato, a trazer significado para as nossas sinalizações, e nesse trabalho a gente precisa deixar isso de lado. Então, a gente sabe que durante o ouvinte consumindo o texto, ele não fica falando exemplo durante o texto, né? A gente sabe que nós estamos transpondo de uma língua de outra para outra modalidade, então é muito importante mesmo. Ellen, uma pergunta: o papel do tradutor surdo, tradutor intérprete, de fato, né, quem acaba trabalhando mais assim, né? Olha, acho que o surdo, né, o surdo tradutor, ele acaba tendo uma responsabilidade, né? Então tá lendo, consumindo o texto na língua, segunda língua, então a primeira vez, né, encontrando as palavras-chave do texto bíblico, né, pensando na construção de sinalização, no espaço, nos personagens. Então, de fato, o tradutor surdo, ele cansa muito durante essa apropriação dos versículos, dos agrupamentos, e sempre pensando nas construções, na língua de sinais, algo que tenha uma continuidade. Então, claro, o ouvinte-intérprete trabalha bastante, também nos ajuda, nos auxilia. Às vezes nós falamos para eles: olha, procure tal palavra, pesquise tal palavra. Ele vai atrás, pesquisa e senta conosco para mostrar o significado. É isso mesmo. É verdade, Ellen, acho que é muito pesado, né? Nós somos surdos bilíngues, mas a nossa língua, o português é pesado, né? Então, mas quando a gente no dia a dia, às vezes pensa que é fácil, mas quando a gente está ali na tradução, naquele papel, na exposição, de fato nós sentimos esse peso de realmente transpor de uma língua para outra, de arrumar talvez escolhas que nós fizemos que não é cabível àquela tradução, e de estar aberto mesmo. Acho que o tradutor ouvinte traz muito isso, essa bagagem também linguística, né, de parceria com a gente. Isso é muito bom. É verdade, Érica. Acho que o tradutor surdo, né, a gente às vezes pensa que a linguística é um trabalho fácil, né? Quando a gente... Então, a gente, quando está traduzindo do inglês, do português, a gente sabe, a gente trabalha com uma língua que é antiga, né, que nem é usual hoje a Bíblia. Então, nós temos que estar ali se debruçando e estudando para poder crescer mesmo durante o nosso processo tradutório. A tradução é responsabilidade da imagem. Me conta mais, Érica, como isso. Realmente enquanto tradutor surdo, né? Depois que a gente está ali trabalhando, traduzindo, quando chega na produção final, que a gente vai para o estúdio, a gente sabe que é o nosso rostinho que está ali, as pessoas, né? Então, nós precisamos dar um bom testemunho, nós não podemos estar, de fato, dando um mau testemunho para que as pessoas, de fato, vejam a Bíblia em nós. Nós estamos ali sinalizando e comunicando a palavra de Deus. Então, nós assinamos esse compromisso, né, formalmente, ético. Então, acho que cada tradutor surdo acaba sofrendo esse desafio, de fato, de prezar pelo seu testemunho. Aquela coisa do protagonismo mesmo, né? Acho que é essa responsabilidade. Então, dos surdos do Brasil, né? Nós surdos estamos à frente mesmo, né? Então sabemos que
sabemos que não podemos sofrer acusações, chacotas, né? O nosso objetivo mesmo é realmente servir a Deus e que nós possamos diminuir para que Ele cresça. Realmente é isso, a gente preza muito, né, pela nossa imagem na tradução da Bíblia, para que as pessoas não falem mal. Então, aquela coisa do formal, né? Então, estamos ali traduzindo, não é de maneira informal, de qualquer jeito. Então, nós assumimos essa postura porque as Escrituras são palavra de Deus, né? E nós sabemos que é através dela que as pessoas conhecem a Deus, conhecem a Jesus, e nós somos um canal, como a nossa língua é visual. Deus nos usa enquanto surdos para poder, de fato, transmitir a sua palavra. E o nosso projeto está trazendo muito isso, é um projeto livre de direitos autorais, totalmente gratuito para a comunidade surda brasileira. Então é um desafio e eu assumi essa responsabilidade porque eu quero sim essa Bíblia gratuita para a comunidade surda do nosso país e eu fico muito feliz de poder participar. Então assim, nós sabemos que tem muitos lugares que são acessíveis, nós sabemos que a lei de Libras proporcionou isso para nós, comunidade surda, mas às vezes a gente encontra poucos lugares, não são tantos lugares de fato que temos uma grande acessibilidade para a comunidade surda, né? Não temos muitos falantes em línguas de sinais. É verdade, né? Até quando nós estamos vendo outras versões, NTLH, NVI, o ouvinte tem várias versões bíblicas para poder se debruçar, poder ler e se identificar com aquilo, né? Poder participar do primeiro projeto bíblico cristão que está proporcionando isso para a nossa comunidade é algo maravilhoso, irresistível, né? E nós temos muito a agradecer a Deus. É verdade, Érica, acho que a gente fala, qual que é a idade dos nossos tradutores surdos, né? São surdos de todo o Brasil, com idades variadas, né? Então a gente sabe que no nosso país existem níveis de língua muito diferentes, né? Quando a gente fala da nossa língua, mas nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e essa Bíblia vai alcançar muitas pessoas, né? O Dot pede esse protagonismo surdo em especial. Nós temos a nossa coordenadora, né, a Osana e o Sérgio, são coordenadores que têm lutado, né, que conheceram o projeto fora do Brasil e foram escolhidos para assumir essa responsabilidade e foi desafiador, porque eles tiveram que ir atrás dos surdos do Brasil e montar uma equipe tradutória. Então, foram eles que Deus colocou esse sonho no coração deles, e nós temos muito a agradecer a Deus pela vida desse casal, pela Osana e o Sérgio, que não são surdos, não conhecem, não são usuários da língua, mas que de fato Deus despertou para que essa obra chegasse no Brasil e pudesse alcançar os surdos. Ah, ok, do protagonismo surdo mesmo. E o porquê desse protagonismo surdo? Eu acho que é isso, Ellen, né? Hoje nós sabemos que às vezes temos pouco protagonismo no Brasil e nós valorizamos muito o protagonismo surdo nesse projeto. Nós surdos é a nossa língua materna, nós somos desafiados o tempo todo, né? Então, assim, a gente sabe que hoje as Bíblias disponíveis estão na língua portuguesa, né? A nossa segunda língua. Então, se nós tivermos a Bíblia na nossa primeira língua, nós sabemos que, de fato, o alcance é muito maior, nós podemos alcançar outros surdos. Nós temos um pastor surdo que coordena o projeto dentro da equipe de liderança, o pastor Paulo Sérgio, que assume uma grande responsabilidade. Nós temos também outros surdos, o Edson, né? Nós estamos vendo outros surdos que estão se achegando ao projeto, fazendo parcerias, outras igrejas, outros ministérios que têm sonhado conosco esse projeto, e nós sabemos que Deus tem preparado todas as coisas. Legal, né?
A Wycliffe Associates foi quem sonhou com esse projeto lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás. A Wycliffe foi fundada em 1976, focando na tradução Bíblia, né, uma Bíblia para todas as línguas, até 2025. E o DOT chegou no Brasil em 2017, em julho de 2017. E a gente sabe que os surdos estão firmes nesse trabalho, estão empenhados nessa tradução. E temos coordenadores surdos, nós temos outros surdos tradutores trabalhando. E algumas pessoas não conheciam, porque é algo novo. A Wycliffe chegou e nos desafiou como igreja brasileira, comunidade surda brasileira, a iniciar esse trabalho no Brasil. Então, quando a gente vê ouvindo falar do DOT Brasil, o que é, o que não é, nós, né, Érica, eu e você tivemos o privilégio de estar ali, de conhecer esse projeto, de apoiar esse projeto. Não é bem isso, né, Érica? Eu acho que é isso mesmo, Ellen. Às vezes os ouvintes acabavam mesmo estando à frente do trabalho, porque tinham poucos surdos, né? Mas aqui não, nós temos os surdos, os ouvintes apoiam o trabalho e valorizam esse protagonismo surdo, né? Então, os surdos estão focados ali na tradução, temos surdos na coordenação, ouvintes na coordenação, com outro foco do trabalho, né? Sempre nos estimulando e cuidando de nós enquanto equipe. A gente percebeu que muitos ouvintes têm participado, né, do DOT, e os surdos, né? A gente, claro que nós não estamos reclamando, mas nós sonhamos com mais surdos, né? Não é, às vezes a gente fala de passeio, de diversão, mas nós entendemos que esse é um projeto que exige comprometimento mesmo, né, Érica? Então, claro, os ouvintes são muito bem-vindos nesse trabalho conosco, né? Mas nós não queremos que os surdos, né, sejam prejudicados, queremos incentivar outros surdos, né? E queremos ter uma melhor troca. É verdade, Ellen. Muitos tenham medo mesmo dessa exposição, né, das gravações. É algo desafiador para nós surdos, né? Estar à frente de uma câmera gravando é uma maneira de servir a Deus, de fato, de estar ali representando Jesus aqui na Terra, né? Então é um trabalho muito lindo mesmo. É verdade, Érica. Nós trabalhamos bastante, né, com as palavras-chave, estudando. É verdade, Ellen, a gente está ali consumindo o texto, né? Às vezes a gente chegou no projeto sem experiência e hoje eu vejo o tanto que eu cresci durante esse trabalho que nós temos realizado, quanto eu cresci. De fato eu vejo o cuidado de Deus, né, derramando dons e talentos e chamando a comunidade surda. E é um projeto que tem transformado as nossas vidas, Ellen. É verdade, isso dá para perceber mesmo, né? Os tradutores, né, estão ali, são formados, às vezes chegam para o trabalho, alguns travam, alguns são fluentes, mas nós vemos o cuidado de Deus derramando, chamando, né, e valorizando esses dons. A dificuldade mesmo que você disse de João, né? Será que você pode compartilhar um pouco mais com a gente? Em João 4, né, no Evangelho de João, no versículo 13, eu vou tentar fazer um português sinalizado para vocês. Então, no 14 diz: mas qualquer que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Você vê, quando a gente faz português sinalizado, é verdade, Érica, parece que está faltando, né, palavra por palavra, sinalizando palavra por palavra, e aí eu vou fazer um pouco para vocês da nossa escolha. Então nós construímos mais ou menos assim: mas qualquer que beber desta água
que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque aquele que beber, a água jorrará como água que jorrará para a vida eterna. Em língua de sinais, quando a gente pensa na construção, é algo que traz vida. Então é isso mesmo? Nunca mais terá sede? Como que é? Então, quando a gente começa a ler o capítulo todo, a gente vê que ali se encontra um poço de Jacó, né? Então, Jesus estava a caminho de Samaria, estava ali, né? Então, quando Jesus ele chega, ele de fato ele faz essa comparação, que essa água que você beber, você vai continuar tendo sede, mas Jesus é a água da vida, né? Aquele que beber de mim nunca mais terá sede, né? Então, se você beber desta água, você vai continuar tendo sede. É uma sede que ela é saciada momentaneamente, né? Mas a água, quando a gente for para os originais, nós de fato vemos que essa água é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que jorra em nós, dentro de nós continuamente, todos os dias, quando nós consumimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, oramos e nos mantemos firmes. Essa água que é o Espírito Santo de Deus, ela jorra dentro de nós até a nossa morte. Até de fato, quando nós estivermos a caminho dessa vida eterna, nessa vida em Cristo Jesus. Então, você vê que diferente, que profundo quando a gente para estudar as Escrituras. Agora que você explicou, nossa, é lindo, né? Então, essa coisa de estudar mesmo, a gente está, às vezes, nós temos a TV, nós temos o Closed Caption, a gente está lendo em português, mas não é numa língua confortável para a gente. Quando nós vemos na nossa primeira língua, na nossa língua, é tão confortável, é tão gostoso, é algo apaixonante mesmo. Quando a gente está na segunda língua, é algo que não é tão confortável, né? A gente vê mesmo o cuidado de Deus e como Deus é maravilhoso, né? Às vezes, Deus ele deu essa língua para que a gente possa se comunicar, deu inteligência para os surdos e capacidade para nós. Ellen, mas assim, a dificuldade que você já teve, né, durante o trabalho, você consegue lembrar? Olha, acho que em 2018, 2019 e 2018 eu estava como tradutora, 2019 também, e 2020 a gente estava como avaliadora linguística, consultora linguística. E não tinha só eu de surdos, nós tínhamos outros consultores, nós tínhamos o Saulo Xavier também como consultor linguístico, nós tínhamos outros teólogos formados nessa equipe de validação, consultores, e a gente começou a já fazer a validação do que já está gravado e traduzido, né? Então, eu também senti isso, né? Eu não lembro muito bem da pergunta, né? Então, por isso que eu acabei perguntando dessa dificuldade para que você esclarecesse para a gente. Quando a gente fala, mas a avaliação linguística, né? Qual que é esse objetivo? Olha, Érica, então, às vezes, por exemplo, capítulo 1 de João, né? Então a gente está lá assistindo o que já foi gravado e traduzido pelo tradutor surdo com a equipe. Então esse processo, a gente está ali, de fato, fazendo uma análise versículo por versículo. A gente tem primeiro uma etapa de validação linguística, né, com as expressões, com os parâmetros, com os espaços, com os personagens no discurso, com as trocas de personagens nos discursos, de fato prezando essa questão da coesão e da coerência, né, vendo também, analisando se o discurso está formal, não está informal. Né? Então nós também temos pastores surdos, ouvintes teólogos, de fato, para ter um olhar mais cuidadoso com a teologia. Né? Então temos... enfim, a gente está ali indo talvez para o grego, a gente está trabalhando o Novo Testamento. Então, esses teólogos se apropriam, vão ali para as escrituras no original, nos explicam, traz esses conceitos ali na hora, e a gente começa a validar para ver se está ok
aquela perícope, né? Então é algo que demora mais. A validação nós demoramos muito tempo. De 2 a 3 horas para validar versículo por versículo. Assim, nós estamos fazendo um trabalho bem cuidadoso. É isso aí, Ellen. Então, de fato, aquela questão da língua natural. Nós como usuários da língua, né? Então, contamos com os ouvintes, com os consultores, sejam linguistas, sejam teólogos. Estamos ali o tempo todo com o olhar, com muito cuidado para esse produto final que vai ser entregue para a comunidade surda. Então a gente preza de fato que no mínimo tenhamos de 2 a 3 surdos que validem e aprovem como comunidade surda, aprovando essa questão mesmo linguística, né? Então, eu vou dar um exemplo, Jesus. Então, Jesus chegou, então de repente o surdo está sinalizando e aí muda, né, de lugar o personagem, então opa, não ficou claro. Então a gente preza muito também essa construção linguística, né? Precisa ser algo sinalizado de maneira natural, mas que preze os parâmetros, que seja de maneira clara e de fato que não tenham erros, porque nós não queremos ser uma Bíblia herégica, né? Nós prezamos muito, de fato, o trabalho, né, para que a gente faça uma boa tradução, respeitando as escrituras, tendo atenção em tudo, né, em todos os detalhes. Esse ano de 2020, né, eu percebi que realmente foi um ano que foi muito melhor, né? A gente estava ali com o Saulo, eu agora no mestrado, de fato talvez trabalhando mais com essa consultoria linguística. Então, só nós dois, estava pesado para a gente trabalhar à distância, né? Mas em janeiro foi bom ter uma equipe que a gente estava presencialmente trocando, todo mundo contribuindo para que aquela validação saia dali aprovada com o melhor, né? Com a melhor tradução, com a melhor sinalização, respeitando a língua, respeitando a teologia, muito importante. E durante a filmagem, Érica, como que é durante a filmagem? Conta pra gente como que é. Então, a gente está lá em Brasília, né? Os nossos encontros nacionais têm acontecido ali em Brasília. Então, quando nós aceitamos essa responsabilidade, estamos ali, assinamos, trabalhamos em tudo e vamos para o estúdio. O estúdio conta com chroma key, com iluminação, com câmeras profissionais, né? A Canon. Isso, a gente usa material profissional mesmo, né? É um material de fato que a Wycliffe Associates investiu no projeto aqui no Brasil, foi doado para nós aqui no Brasil, então nós aceitamos e assumimos a responsabilidade com os cuidados desse material. Então hoje contamos com um polo de São Paulo, de BH, cada polo tem um estúdio que foi entregue pela Wycliffe, né? Então, em cada lugar tem ou a parede é pintada de croma, ou nós temos o tecido, e nós montamos ali os estúdios de trabalho em outros estados. Então, quando chega no trabalho final, que a gente vai para o passo 11, nós vamos para o estúdio e gravamos, né? Então, a gente preza muito com cuidado do nosso material profissional, nós não emprestamos, nós temos uma sala fixa que a gente pode contar com isso. A iluminação, conta pra gente como que é. Depende muito, Ellen. Se às vezes o espaço é muito pequeno, ou aliás, maior, contamos com 4 iluminação profissional para as gravações, né? Para evitar a sombra no croma, para facilitar durante o processo de edição e também ali naquele momento de validação. Os surdos, quando chegam na frente da câmera, como que eles se sentem? No começo, alguns ficam bem nervosos, ficam ansiosos, então, uns nunca tiveram essa experiência de estar ali, né? É a primeira vez na frente de uma câmera, no estúdio profissional, então, tá ali, então, né, opa, agora preciso fazer uma sinalização formal, então, no começo eles vão pegando o jeito, mas depois eles vão com mais facilidade, então eles lembram ali na frente da câmera, tem iluminação, eles prezam muito pelo espaço, então a gente sempre
tem um treinamento mais técnico para todo mundo que vai gravar, para evitar algumas coisas, né? Nós sabemos que é a nossa imagem, né? É a nossa imagem ali na Bíblia, então nós precisamos prezar por um bom testemunho. É verdade, Érica. Hoje eu sou professora de Libras, né? Então, quando a gente pega o texto ali na segunda língua para ler, aí depois que a gente está ali lendo e consumindo, que a gente vai entendendo, vai mais fácil. A gente chega na frente da câmera, parece que o que a gente gravou, decorou, tá ali, sumiu da nossa mente. Porque é uma responsabilidade muito grande estar na frente da câmera, né? Então a gente chega ali e aí trava, aí parece que sumiu da nossa mente o que a gente tinha construído. Ellen, é verdade o que você está dizendo, é verdade. Então, Érica, a gente está ali, aí começa a filmar, a gente fica parado, fica nervoso, isso às vezes acontece. Aí faz uma vez, faz 2, 3, 4. É muito verdade, Ellen. Então, a primeira vez que eu comecei a gravar foi muito difícil. Eu fiz uma vez, 2 vezes, né? O intérprete, né, tá sempre ali junto com a gente, né? Então, no momento de gravação, ele grava para poder ajudar o editor. E aí, então, tá sempre ali em parceria junto com a gente leva o nosso papel para o estúdio, passamos por maquiagem, organização, né? Não podemos, né, tá com o cabelo desarrumado ou mal feito. Então, a gente preza muito por esse cuidado. Pronto. Aí a gente vai e assim, grava, né? Acho que a dupla, né, o tradutor, intérprete, ouvinte, está ali. A gente tem que se sentir bem, né? A gente tem que ter uma sintonia de trabalho, né? Porque ajuda muito, facilita muito isso durante a gravação. Então, quando a gente está nos espaços, fazendo aquela contação ali, aquela construção em língua de sinais, então, às vezes, isso facilita ou às vezes isso pode também, né? Hoje nós já estamos 3 anos no projeto. 2017 eu não tive o prazer de conhecer o projeto, eu só entrei em 2018. Mas e você, Ellen? Eu sempre pego quando eu penso nas minhas traduções, Érica, eu pego agrupamentos de 4 ou 5 versículos para facilitar na minha sinalização. Eu não pego agrupamentos grandes, né? Nem pode. Então eu não quero ficar nervosa e também ter muito trabalho durante os estudos, né? Claro que é isso aí, Ellen, mas a gente tem perfil de surdos, né? A gente sabe que tem, né, o capítulo, o versículo, então a gente sabe que cada um, né, tá ali sinalizando, vai fazendo as suas escolhas e vai construindo. Então, por exemplo, sei lá, uma contação, não pode ter um corte na sinalização. Então, tem que pensar muito bem em que parte, né, em que perícope vai ser sinalizada. Então, a gente divide bem os trechos, né, os chunks que vão ser trabalhados, para depois a gente pensar nessa construção de língua mesmo, isso facilita. Agora a gente com certeza está melhorando cada vez mais, o ano que vem vai ser muito melhor, né, do que esse ano. Mas Ellen, e o DOT, né? Érica perguntou, mas e o DOT, né? Olha, Érica, é muito importante, né, poder ajudar, né, os nossos surdos do Brasil a ter acessibilidade. A gente sabe, né, que a maioria são ouvintes, mas nós sabemos que os surdos, né, nós sabemos em poucas instituições que trabalham, nós sabemos da Junta Missionária Nacional, nós sabemos também dos Testemunhos de Jeová, nós temos algumas instituições ouvintes. Nós também temos outros grupos que estão trabalhando com a tradução da Bíblia, o IES. Então, sabemos de outros grupos que estão se empenhando, né, para a tradução de textos bíblicos. Mas o DOT está aí, mas a gente sabe que outros projetos têm acontecido, né, no Brasil.
mas eu me sinto muito feliz de participar desse projeto, porque Jesus vai estar ao alcance dos nossos surdos. Então, como explicar para os nossos surdos cristãos, seja nas redes sociais, mas surdos cristãos. Então, o Novo Testamento, né, que é o que nós estamos trabalhando, né, a gente sabe que depois que a gente for finalizar, vamos iniciar o trabalho com o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então, seja de maneira voluntária, missionária, nós precisamos motivar cada vez mais outros surdos, né, e ajudar ao DOT a sempre crescer. Não é só os surdos, né, que estão ali à frente desse trabalho todo, os ouvintes estão ali naquela parceria, e isso é muito importante. Essa é a minha opinião, Érica. E a sua opinião? Olha, Ellen, o DOT marcou a minha vida, né? Então eu fico pensando se não existisse, né, esse projeto. Claro que nós lemos na segunda língua, mesmo não sendo confortável, a gente vê outros surdos pregando, mas quando a gente está naquele momento só nós, né, lendo em português, mas quando a gente pensa em ter a possibilidade de ter uma Bíblia na nossa língua, né, é muito bom, né? A gente sabe que o Espírito Santo vai trabalhar com muito mais facilidade, as pessoas de fato vão entender muito melhor sobre esse Deus maravilhoso, sobre Jesus. Nós sabemos que existem muitas religiões, né? Nós sabemos que esse Jesus, né, esse Salvador é maravilhoso. Claro que nós sabemos que em 2017, quando chegou, né, nós não estivemos, mas em 2018 nos conhecemos, nos reunimos e estamos até hoje nesse trabalho. Eu lembro em 2018, quando nós chegamos, nós encontramos algumas dificuldades, né? Algo para melhorar, algo para contribuir, né? Eram um pouco surdos, né? Em 2010 começou a melhorar algumas coisas e a gente tem visto o cuidado de Deus, né, que hoje o trabalho está muito mais leve. Antigamente a gente sentia um peso, né, mas hoje Deus tem cuidado de nós, o trabalho tem sido leve, é um trabalho que tem crescido e está sendo muito bom participar do DOT. Eu aceitei esse desafio, eu sei que você também aceitou esse desafio. É verdade, nós queremos continuar sempre com esse trabalho. A gente vai continuar sim. Vamos chamar outros e outros e outros para poder participar desse projeto do DOT Brasil. O DOT precisa de mais tradutores surdos, precisamos sim de intérpretes, mas de mais tradutores surdos que se desafiem a participar desse trabalho. Nós sempre oramos por esses tradutores surdos. Sabemos que é um trabalho de responsabilidade, mas nós cremos nisso. É verdade, Ellen. Nós queremos mais polos. Hoje temos poucos polos, né? Contamos com Fortaleza, São Paulo, BH, Brasília, né? O Sul também. Nós queremos mais polos no nosso Brasil, né? Para que a gente possa, no nosso encontro nacional, ter mais pessoas, né? Então você aí que tem curiosidade, pode entrar em contato, você que quer mais informação, nos procure, né? Esteja com a gente, você de outros estados do Brasil, né? Venha conhecer o DOT, venha se informar com o DOT, pode nos procurar, vai ser uma grande bênção e isso é muito importante. Olha, é verdade. Então vamos ver como vai ser o ano que vem. Nós não sabemos ainda se vamos ter. É verdade, nós sempre sonhamos com esse encontro no mês de janeiro com todos, né? Acho que todo mês de janeiro temos um encontro nacional. Né? Em julho, é que a gente chegou em julho. É sempre em julho ou janeiro, né? Então, todo ano nos encontramos e começou aqui no Brasil em 2017, em julho de 2017. Nós queremos em 2021 continuar e nós
estamos ansiosos, né, para saber. Vamos ver o que vai acontecer aí o ano que vem para o nosso encontro. Eu queria falar algo muito importante sobre o DOT, mas é sobre o DOT, é sobre a comunicação, é sobre a luta, é sobre a língua, né? Então, a gente sabe que poucos ouvintes sabem língua de sinais, e às vezes a gente acaba vivendo mesmo essa segregação, distantes uns dos outros. O intérprete, ele sabe língua de sinais, então o surdo tradutor está ali, nós estamos bilíngues e fluentes, né, trabalhando nesse projeto, porque o nosso objetivo é que essa tradução alcance todo o Brasil. Será que dá tempo? Vamos ver, será que dá tempo da gente continuar? Então, eu sei que agora a gente vai cair, mas eu quero que vocês voltem para a gente ter um momento de perguntas. Então, vocês podem, né, mandar suas perguntas para que a gente possa responder. Obrigado. Depois você volta, tá bom? Até daqui a pouco. Mamãe se cagou, não tá querendo entrar no banho, só pra deixar a parte nunca pula, cara.